Para quem não se lembrou ainda, hoje é o Dia das Mulheres. Mulher, parabéns. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando te criou. Graças a Ele. Foi um presente maravilhoso a Adão e com certeza a nós. Eu esqueci, quinta-feira agora, nós vamos ter um encontro de mulheres, às 8 horas. Certo? Quinta-feira agora, encontro de mulheres, às 20 horas. O tema é identidade. Eu ia falar isso, mas o chroma aqui não deixou. O tema será identidade, que entrará a mensagem a vocês, mulheres. É quase uma convocação para você, mulher, vir e trazer todas as suas amigas, conhecidas. Por favor, venha ouvir a palavra do Senhor para falar com o seu coração sobre intimidade. Quem trará será a irmã e psicóloga Suzana. Nós já a conhecemos, ela já vem falando algumas vezes. Então ela ministrará ao coração das mulheres, tá certo? Então não se esqueçam, amém? Antes de trazer a mensagem, eu queria trazer um vídeo para você ver sobre mulher. Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o Senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar como uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o Senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o Senhor que o Senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, Senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo, que disse: és um gênio, Senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente.
choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Essa foi uma das melhores. Só uma vez, não empolga elas. Essa foi uma das melhores visões sobre a criação de Eva que eu já vi. O modelo standard. Não é isso que fala? Vocês são preciosos. Deus as fez de uma maneira inigualável. Vocês são a metade de alguém, ou serão a metade de alguém, para que se complete uma só pessoa. Vocês têm olhos e ouvidos que homens nunca entenderão e nunca perceberão. Deus, quando criou Eva, não criou só para que Adão ficasse feliz, mas para que completasse o homem e eles vivessem como um só. Vocês são preciosas, podem ter certeza. Amém? Depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando muito sobre as mulheres em si. Nós pegamos os textos bíblicos e existe uma diversidade de mulheres, mas existe um número muito maior de homens. A cultura suprimiu isso. Existiam mulheres, como existem mulheres hoje, que são extremamente preciosas, não somente aos olhos de Deus, porque sempre são, mas existem mulheres preciosas que acabam nos ensinando tarefas de vida, exercícios de vida, comportamentos de vida que nós às vezes não percebemos. E sabe quando você quer procurar o nome de mulheres na Bíblia e você não acha? Eu queria que uma mulher que fosse assim na Bíblia. Aí você procura e não tem um nome, não tem nada. E você fala: ei Deus, não existiam mulheres assim? Existe um rol de mulheres na Bíblia que são chamadas de anônimas. E eu gosto dessa ideia do anônimo, porque o anônimo você pode tirar e colocar o seu nome que encaixa exatamente. E eu fiquei pensando em mulheres que poderiam nos dar lições de vida a respeito do que estamos falando, do que falamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre o exemplo de vida, Cristo Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, aquele a qual nós deveríamos olhar de forma extremamente fixa. Mas hoje é o dia das mulheres, eu falei: Senhor, mas será que nenhuma das mulheres da Bíblia poderiam nos ensinar isso então? E claramente no meu coração eu comecei a lembrar de várias passagens. Mas para lembrar um pouco de algumas mulheres e de como Deus não trabalha no anonimato, de como Deus não deixa a pessoa sem ser perceptível, ou seja, Deus percebe a todos, então ninguém é invisível. Por isso que é um defeito na gente, e ele coloca o defeito das mulheres, elas se esquecem, ou nós nos esquecemos, de como são preciosos, ou preciosos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3.
O título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou é As Muitas Discípulas de Jesus. E eu gostei desse tema. Lucas. Eu disse João? É o outro texto. Lucas 8, verso 1 em diante. Só volta um livro. O texto diz assim: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Abaixe sua cabeça, eu quero orar novamente com você. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor, de uma forma espetacular e desafiando toda uma cultura de época, o Senhor permitiu que as mulheres fossem percebidas enquanto andavam com o Senhor. Eu sei que nós, homens de duro entendimento, às vezes não entendemos o valor, não entendemos a preciosidade que as mulheres têm, mas eu quero te agradecer porque o seu filho assim o percebe. E ele permitiu que fosse relatado sobre a vida dessas mulheres para que elas nos ensinassem e nós aprendêssemos com ela quem é o Senhor Jesus Cristo. Vem sobre as nossas vidas agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então temos esse problema muito sério nos relatos bíblicos, são pouquíssimos frente aos homens, o nome dessas mulheres. E eu comecei a querer mulheres no anonimato, mulheres que não apareceram o nome, para que elas, de uma forma muito peculiar e humilde, passasse a nos ensinar algumas coisas. E a primeira mulher que veio à minha mente, a qual nós não sabemos o nome na Bíblia, é a mulher samaritana, para quem não lembra o texto, lá em João 4. Fala da mulher samaritana, ela está no poço de Jacó, retirando água. Só que essa mulher tem uma vida muito complicada e muito problemática. A vida assim a fez estar nessa posição. Ela possivelmente é uma prostituta, ela não tem como viver de uma outra forma, possivelmente abandonada, não pelo sistema social da época, ou econômico da época, ou político da época, porque Roma em si não estava interessado nessas questões, mas o templo em si era o que deveria estar presente, a religiosidade em si era o que deveria estar cuidando dessas pessoas, porque o livro de Levítico falava isso, que do templo deveria sair o sustento aos órfãos e às viúvas. Mas quando isso acontecia, o templo se tirava de posição, a política se tirava de posição, e essas mulheres teriam que viver como deviam viver. Então, às vezes, se entregavam à prostituição ou ao trabalho escravo, e muitas vezes o trabalho escravo era a prostituição, e elas viviam nessa vida. E a mulher do poço de Jacó é uma dessas mulheres. Ela não tem nome, não se é relatado o nome, mas se é relatado que ela já teve vários maridos. E quando ela encontra com Jesus, ela começa a questionar Jesus, porque Jesus havia falado com ela. E ela fala assim: como você, judeu, homem, fala comigo que sou mulher e samaritana? Ela só faltou colocar neste horário exatamente, que era o horário que as mulheres que não tinham muita boa fama trabalhavam. É isso o problema. E Jesus começa a ouvir esta mulher. De uma forma muito simples, muito carinhoso, ele começa a ouvir todo o relato da mulher e ele começa a dar maravilhosas orientações para que essa mulher tivesse uma vida completamente diferente. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. E ela então fala: então me dá de beber. Porque ela não ter mais que passar vergonha, a ir ao poço,
naquela hora da tarde, aonde mulheres não iam, seria uma bênção para a vida dela. Mas Jesus não está falando dessa água. Ela não consegue compreender, porque a vida dela, ela foi incompreendida. A vida dela, ela foi colocada de lado. A vida dela inteira, ela foi esquecida. E aí vem a grande lição que uma mulher do poço de Jacó nos ensina sobre Jesus. Jesus é aquele homem maravilhoso, aquele Salvador maravilhoso, que nos compreende. E isso é impressionante. Eu sei que eu e você temos problemas e dificuldades e dores e angústias e remorsos e pecados e uma diversidade de coisas sobre as nossas vidas. E às vezes nós nos perguntamos, e é isso mesmo, Deus, o que será de mim? Eu vou te falar com certeza, Ele sabe o que será de você. O grande problema é que nós não sabemos, e às vezes nós começamos a fugir, a ficar incompreendido, e começamos a tentar buscar sonhos e realizações em outras coisas. Você lembra do texto? Eu acabei de comentar com você. Se você souber quem eu sou, eu te dou a água e você nunca mais terá sede. Então me dê dessa água. Ela quer algo, o que ela sempre buscou. O que ela sempre buscou foi, olha, tampe este prazer agora momentâneo, olha, é esse o meu problema agora. A gente costuma falar de tapar o sol com a peneira, é tentar fazer uma coisa que não dá, e ela continua tentando fazer isso com o próprio mestre. Então eu não vou ter mais sede, então me dá isso aí, é isso aí que eu quero, porque aí eu posso continuar a minha vida do jeito que está. Eu gosto do Senhor Jesus, que quando Ele nos compreende, Ele depois passa a nos entender, e nos entendendo Ele dá um direcionamento real, certo e perfeito. O diálogo com a mulher do poço de Jacó, a samaritana, com a mulher de uma vida duvidosa, ele é tão profundo quanto o próprio poço. Eles vão chegar a falar de adoração. Adoração que está em voga agora, em pleno século 21. Temos que ser adoradores. Deus sempre procurou adoradores que adoram em espírito e em verdade. A nossa preocupação agora eu não sei porquê. Eu não sei porquê só agora. Não é isso? Tem curso de adoradores, tem isso para adoradores. Seja um adorador. Meu irmão, ser adorador é estar frente ao seu problema e dispensá-lo aos pés do mestre e falar assim, olha, isso só assim. E ele ainda responde, você não sabe do que você está falando. O meu pai procura adoradores. E quando aquela mulher é compelida, em amor, a falar exatamente quem ela é, olha que delícia isso. Jesus não chegou para ela e falou assim, qual é o seu pecado? Em momento nenhum. Jesus em momento nenhum apontou, e poderia ter feito, os seus pecados. Falou assim, olha, você é uma mulher, e você tem uma vida complicadíssima, você peca. Não, ele não fez. Ele simplesmente começou a tratá-la como uma dignidade maravilhosa, a ponto dela ser compelida por amor. E quando ele toca no ponto crucial da sua vida olha, traga o responsável pela sua vida. Ela fala assim, eu não tenho. E aí Jesus começa as orientações maravilhosas, porque quem compreende, orienta. Esse é o mestre. A primeira coisa que nós temos que aprender de Jesus Cristo, junto com a vida dessa mulher, é que Ele nos compreende e nos orienta. Ele olha para aquela mulher e fala assim, é verdade. Você não tem alguém responsável por você, você não tem marido, porque você já teve 7. E o que você tem agora não é seu. Você lembra do final? Vá e não peques mais. E quando ela chega na aldeia, ela começa a falar assim, olha, passou um homem pela minha vida que é profeta, é varão, é o Messias, porque ele diz tudo da minha vida sem que eu falasse alguma coisa. Por quê? Porque Jesus faz isso com você até hoje. Jesus faz isso comigo até hoje. Ele fala das nossas vidas, sem que nós passemos a falar dela. E Ele começa a nos compreender e nos orientar. E essa é a primeira coisa que eu devo lembrar de Jesus Cristo sempre. E a segunda coisa vem de uma outra mulher.
O livro de João, no capítulo 8 em diante, tem um relato de que Jesus estava andando e que realmente apareceu os principais do templo, os fariseus, os escribas, e jogaram uma mulher aos pés de Jesus, e quando jogam essa mulher aos pés de Jesus, dizem exatamente assim: esta mulher foi pega em flagrante adultério. Você consegue imaginar o rosto de Jesus nesse momento? Eu consigo. Ele está voltado para baixo, olhando para a mulher. Não que não está se importando com as pessoas que estão falando com ele, é porque a mulher no chão, ela agora tem mais valor porque ela está sendo realmente perseguida, oprimida. E eu gosto desse texto, porque, lembra que eu falei que a cultura, ela começa a inibir o nome das pessoas, em nome das mulheres. Se o texto fala que ela foi pega em flagrante adultério, tinha que ter mais gente na roda, não tinha? Pare para pensar. Tinha que ter um homem na roda. Era isso. Ninguém é pego em adultério sozinho, porque isso não existe. Adultério sozinho não é adultério. Só para você parar para pensar. Precisa claramente de duas pessoas. É claro que se a gente estivesse pensando nos dias de hoje, mídia social hoje é encarado como, não é? Mas ainda existe uma outra pessoa, do outro lado de uma tela. Ainda existe. E nesse caso aqui, é jogado uma mulher aos pés de Jesus, porque as pessoas querem simplesmente confrontar a Jesus e fazer ele perder todo o crédito que se tem. E eles jogam a seguinte charada para Jesus, porque é uma charada. Olha, a lei de Moisés diz assim no Levítico, que alguém pego em flagrante adultério deve ser apedrejado até a morte. Você consegue perceber a perseguição sobre a vida daquela mulher, porque eles não queriam e não estavam nem aí com a mulher, o que eles queriam era alfinetar ou colocar Jesus nos maus lençóis. Por que isso? Porque se Jesus fala assim, ok, então vamos apedrejar essa pobre mulher que foi pega em adultério e vamos matá-la. Afinal de contas, seria somente mais uma mulher que morreria desse jeito naquela região, naquele momento. Era uma questão costumeira de se fazer isso. É claro que eles faziam longe da cidade, não dentro da cidade igual nesse caso. Porque nesse caso, dentro da cidade tem um outro motivo, e o motivo é fazer Jesus cometer um crime. Qual o crime? Homicídio. Porque quem detém o poder de tirar a vida nesta época, chama-se Império Romano. Então se Jesus fala assim, não, ok, Moisés diz isso, então vamos apedrejá-la, logo depois do apedrejamento, os principais do templo chegariam para os oficiais romanos e falaram assim, olha, ele acabou de matar uma mulher. Julgamento, prisão e consequências vindouras. E Jesus se abaixa, porque ele compreende a situação, porque ele entende a situação, e ele se abaixa e escreve algo na areia e levanta e usa a mesma lei. Eu gosto dessa parte. Você lembra que a primeira era uma prostituta, porque ela havia sido abandonada? Não foge o segundo caso. Jesus olha para os principais do templo, os sacerdotes, possivelmente os fariseus, e diz exatamente assim: aquele que não tem culpa sobre esta mulher, que atire a primeira pedra. A sentença sobre aquela mulher já estava dada pelos homens que a perseguiam. E quando Jesus apresenta uma contraproposta à perseguição, ele fala que ela só está sendo perseguida, e na vida que está, porque alguém não foi responsável por ela. Porque a lei também mosaica diz que aquele que atirar a primeira pedra era alguém responsável por ela. Então, nos casos de adultério, quem deveria lançar a primeira pedra era o esposo. Era ele que soltava, ou o pai, ou o irmão mais velho,
alguém irresponsável. Mas possivelmente essa mulher é uma viúva, então o responsável por ela foi negligente, porque o responsável por ela eram os sacerdotes do templo. E por negligência, a lei mosaica diz que ele também deveria ser apedrejado. Então, no final, nós teríamos 2 cadáveres apedrejados. 2. E o resto do texto você conhece. Todos soltaram suas pedras, saíram. Jesus ergue a mulher e fala: ninguém te condenou? Eu também não. Ninguém mais te persegue? Também não vou continuar fazendo isso. Então vá. Lembra do resto. Não peques mais. Eu e você, por muitas vezes, estamos na mesma situação. E é isso que nós temos que aprender com Jesus. Jesus é aquele que não persegue, Jesus é aquele que não condena, Jesus é aquele que compreende, Jesus é aquele que me orienta a não pecar, Jesus é aquele que me dá direcionamento, Jesus é aquele que me ama, é aquele que olha nos meus olhos e faz assim: olha, está cansado disso, eu te levanto. Está cansado de andar no meio da escuridão? Olha, vem para cá. Porque quando andamos no meio da escuridão, e a escuridão, quero que você entenda os nossos pecados, é porque nós estamos fugindo daquilo que é a luz. Mas quando somos jogados aos pés da luz, tudo sobre a nossa vida vem à tona. Você consegue entender a situação daquela mulher? Ela estava em um momento vexatório de vida. Ou ela mudava de vida naquele momento, ou ela poderia ser morta. Jesus olha para ela e fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu posso mostrar para você como passar a viver, porque passar a viver aos pés daquele que te ama, que não te persegue, que não te condena e não te orienta, é não pecar mais. E é só isso. Possivelmente essa é uma das mulheres que passaram a seguir Jesus, não é? O texto que nós lemos diz isso. O terceiro caso de uma mulher anônima que fala sobre nós, Marcos 12, é sobre a viúva fiel. Vocês lembram desse texto? Está todo mundo entregando os seus dízimos. E uma mulher viúva entrega uma pequena moeda. Uma moeda quase sem valor. E as pessoas olham isso e claramente condenam a mulher. Menos Jesus. Lembram? Jesus compreende, Jesus não condena. E Jesus é aquele que trata a fidelidade com fidelidade. O texto continua e Jesus repreende as pessoas e fala assim: ela foi a que mais deu. Ela foi a quem mais entregou, porque ela entregou tudo que tinha. Eu gosto do texto quando fala que Deus entregou tudo que tinha, porque ele não remete ao valor em si. Às vezes a gente acha que remete ao valor em si. Às vezes a gente acha que é o dinheiro que faz as coisas. Aquela mulher viúva que já tinha passado tantas dificuldades na vida, entregar tudo que ela tinha ou não, era uma questão só do seu coração. Por que do seu coração? Porque ela não está ligada mais àquilo que é material. Essa é a razão do texto. Ela não está ligada mais naquilo que é palpável, mas ela está ligada naquilo que é ser fiel. O grande problema meu e seu é que a gente perdeu a ideia do que é fidelidade. A gente acha que fidelidade talvez seja ter um rito religioso. É isso, não, eu tenho que ser religioso, eu tenho que semanalmente ir à igreja por algum motivo. Se você entender o que Jesus faz dentro do seu ministério de 3 anos, ele envolve mulheres. Jesus era a pessoa ou a mais malquista em Jerusalém nessa época. Quando os sacerdotes, os fariseus viam Jesus tentando entrar no templo e ele ficava só no pátio das sinagogas ou do templo, eles não queriam Jesus lá. Por quê? Porque Jesus carregava a mulher junto. Porque Jesus carregava aquelas pessoas que ninguém queria nada, os que não vale a pena. Ele leva a viúva com ele.
Jesus é mantido por mulheres. O texto diz isso, não diz? De Lucas. E as mulheres que mantinham Jesus financeiramente. Uma delas é mulher de um procurador romano. Você consegue entender qual é a fidelidade dessa viúva agora? Às vezes a gente para e pensa, ela entregou tudo que tem porque talvez ela quisesse barganhar com o Senhor. Ela não precisa mais barganhar com o Senhor, porque ela sabe quem Deus é. Quando eu e você passarmos a entender o que é fidelidade em Deus sobre todas as questões da nossa vida, todas, a gente vai entender o que é providência divina. A gente vai entender que, independente se eu tiver que entregar tudo que eu tenho ou não, como a igreja de Filipenses o fez, como a igreja de Tessalônica o fez, que não podia, mas fizeram porque queriam fazer, porque queriam participar da preservação dos santos, da contribuição dos alimentos, eles queriam fazer isso. É porque não importa se não tiver. O grande medo da nossa época, da nossa geração, é a falta. Você já percebeu isso? Eu vejo pessoas de idade juntando dinheiro, para quando morrer, deixar como herança. Não entendem a palavra do Senhor sobre fidelidade, quando fala que herança são os filhos, e não o que você deixa para eles. Essa mulher viúva, ela começa a entender o que é fidelidade no seu coração, e ela não está se importando no que dá ou não dá, ela está se importando em ser fiel, porque ela sabe quem é Deus, o provedor. Nesses 43 anos de idade, 14 anos de ministério, você acaba colecionando histórias e histórias. Histórias de homens, de patrões que, olha, não tinha como pagar os funcionários, eu não ia para a empresa, não tinha condições de encarar os meus funcionários. De repente, eu passei em uma pessoa que me devia, achando que ela não me pagaria, porque já estava atrasada há muito tempo. Ele falou assim, está aqui o dinheiro. E a hora que ele contou, era o dinheiro exato de pagar os seus funcionários. Quando eu confio, quando eu sei quem Ele é, eu sei que Ele vai prover qualquer coisa. Existe uma história que se conta, de uma mulher que ligou para uma rádio, falando que estava com seus filhos e passando fome, e que a vida estava difícil, e uma outra pessoa, escutando o rádio, falou assim, agora eu vou dar uma lição nessa mulher. E a rádio era evangélica, e esse cara com, a gente chama de coração peludo, né? Coração ruim. Só faz uma compra, vai no mercado, faz a compra, perfeita e maravilhosa. E lá, vai lá e entrega. E se ela falar alguma coisa, fala assim, foi o diabo que mandou. E os caras fizeram a compra maravilhosa, chegaram, entregaram. E ela não falou nada. Ela agradeceu, muito obrigado, e não perguntou de onde vinha. E os caras, você não vai falar de onde vem? Não importa, eu sei que Deus trouxe. Mas pergunta de onde vem. Ela, tá bom, quem mandou? Foi o diabo que mandou. Ela falou assim, glória a Deus. Por quê? Porque quando Deus manda, todos obedecem. Até Ele. Isso é fidelidade. Ser fiel é saber quem é Deus. E essa mulher que entrega tudo o que tem. Quando a gente fala tudo o que tem, parece que é financeiro. Não. Ela entregou a vida, que era tudo que ela tinha. Olha o meu sustento. Olha o dia de amanhã. Está aqui, Deus. Continua. Eu e você temos que entender que Deus supre todas as nossas necessidades. E não há justo que vá mendigar pão. Não há. Deus sempre suprirá. Uma quarta mulher, é uma mulher que talvez você conheça, essa mensagem
roda os púlpitos de uma forma bem preciosa, que é a mulher de fluxo de sangue, lá em Mateus. Lembra? Jesus está indo ressuscitar a filha do Jairo. Lembram disso? O Jairo chega, olha, minha filha está doente, vamos lá. E Jesus, não, então vamos lá. E no meio do caminho vem essa mulher do fluxo de sangue, e aí começa toda uma história maravilhosa. Vocês lembram da história? A multidão aperta Jesus, alguém vai lá, toca em Jesus, e ele parou, dá uma abre, 2 passos para cada lado, vamos lá, alguém relou em mim. Os discípulos, eu fico imaginando, eu não sei se vocês conseguem imaginar a história, os discípulos dando aquela risadinha de canto de boca de Jesus, tá de brincadeira, né? Já levei 3 cotoveladas, Pedro já estava com uma orelha vermelha para pegar alguém, né? O João pedindo desculpa, né? O Tomé, eu não acredito que eu estou aqui, né? E aí vai, né? Eu ia falar do Judas, mas deixa quieto, né? O que está acontecendo é simples, alguém relou em mim, alguma coisa aconteceu. E ele pergunta, quem relou em mim? Agora eu fiquei imaginando a mulher. Você lembra que eu disse no começo que as mulheres são extremamente reprimidas, perseguidas? Eu estou imaginando a mulher do fluxo de sangue fazendo assim, ó. Você acha que foi isso? Não, não foi. Fui eu. Eu relei. Porque ela sabia qual é o motivo que ela estava lá. Se você pegar o texto, você vai ver que o texto é maravilhoso. Porque essa mulher mostra para mim e para você que nós temos que continuar persistente naquilo que nós queremos. E o que ela queria era uma coisa muito simples. Eu preciso, no mínimo, tocar em Jesus. Eu preciso, no mínimo, tocar em suas vestes. Porque quando eu relar nas suas vestes, algo maravilhoso vai acontecer. Porque Ele é o próprio Messias e as coisas estão acontecendo. Então eu só preciso chegar lá. Essa mulher está doente há 12 anos. Ela era uma mulher extremamente rica na sociedade. E ela perde tudo o que tem para os médicos ou os pseudos médicos que ali estavam. Ela perde a sua vida. Ela está morando agora num leprosário. Ela não pode chegar na cidade, porque o seu fluxo de sangue a transforma numa amaldiçoada. Então todo mundo que relou nela naquele momento, tinha que sair daquele lugar, ir para fora da cidade e voltar só às 7 da noite. E a hora que ela fala, fui eu que toquei, eu fiquei imaginando o pessoal dando até mais. Porque todo mundo conhece ela. A gente se vê amanhã, Jesus. Acabou o culto. E ele, é isso. E ele fala, vem cá. Lembra o que ele fala para ela? A tua fé salvou. Olha que interessante a ideia da persistência. Aí eu gosto muito de Calvino, que ele fala sobre perseverança dos santos. Calvino, quando fala perseverança dos santos, ele não está falando, uma vez salvo, sempre salvo. É porque a salvação vem do Senhor e eu e você não conseguimos controlar isso. Salvação vem do Senhor. Não vem de mim nem de você. É Ele quem determina a salvação. Não é o que eu faço que me determina salvo. Mas é Ele que determina quem é salvo. E o texto fala que salvo é aquele que persevera. Eu gosto disso. Porque tiram a ideia do que, eu sou salvo para sempre, então eu vou fazer o que eu quero. Não, você vai fazer o que eu quero indo bem rápido para um lugar quente. Para o céu não. Para o céu quem é quem persevera. O céu quem vai é quem persiste. Independente das dificuldades de vida, independente se perdeu todo o dinheiro para médicos ou não, a ideia é perseverar. E é isso que essa mulher ensina para nós. Seja fixo e seja perseverante na meta que você tem de vida. E a meta que eu e você deveríamos ter de vida é uma coisa muito simples. É o que nós falamos domingo passado. É olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porque é isso que essa mulher está fazendo. Ela podia continuar do jeito que estava, mas ela nos ensina que Jesus é aquele que quer que nós, eu e você, passemos a ser persistente nele. O foco tem que ser Ele. A minha vida tem que ser Ele.
O meu trabalho tem que ser Ele, aonde quer que eu vá, aonde que eu coloque os meus pés, Ele deve ser o centro da minha vida, sempre e sempre e sempre. E quando eu falo centro de vida e eu falo dele, eu e você deveríamos fazer as coisas que nós fazemos, seja o que for, com o maior esmero, cuidado e amor, porque é para Ele, não é mais para homens, é para Ele. Eu deveria ser testemunho vivo de que Deus existe e fazer as coisas com tanta perfeição, se é possível, mas com tanto amor, porque as pessoas olhariam e falariam assim, não, isso é perfeito, mesmo sendo imperfeito. Uma sexta mulher é a mulher encurvada. Lembram da mulher encurvada? Ela passa tanto tempo em buscar água, que a sua coluna torceu. É isso, torceu. Lá em Lucas. Torceu, esse é o texto bíblico, ela está encurvada, e Jesus vai lá e cura ela. Jesus restaura a vida dela. Jesus endireita a coluna. Jesus fala para ela assim, olha, agora você pode continuar carregando água. Fique à vontade. É bem isso que Jesus está falando. Você pode continuar a trabalhar. As pessoas podem ver você diferente. Porque no fundo, todos esses milagres com essas mulheres, todos esses tratamentos com essas mulheres, Ele só queria trazer dignidade a elas. Tudo que Jesus está fazendo com você e comigo, Ele só está fazendo por um motivo, para que eu e você tenhamos dignidade. Não é para ter isso, ou ter aquilo outro. Ele quer transformar eu e você em pessoas úteis. Todas essas pessoas a qual nós falamos até agora, juntamente com a mulher encurvada, está mostrando exatamente que Jesus entra na minha e na sua vida, para que eu e você passemos a ser úteis para o seu reino. Você consegue entender o tamanho, a profundidade dessas pessoas após o encontro com Cristo? Você consegue imaginar uma pessoa que andava torta, de repente está andando de uma forma extremamente normal? Você consegue entender a mulher do fluxo de sangue? As pessoas não precisaram mais sair, elas acompanharam Jesus até Jairo, até a casa de Jairo. Jesus vem curar as nossas vidas, como fez com a mulher torta, com a mulher encurvada, para que eu e você passemos a ter dignidade. E eu não estou falando somente de cura física, porque às vezes é isso que nos pega. Olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa doença, eu tenho essa dificuldade. Eu sei que Ele pode, e Ele cura quando quer, quando lhe aprove, é Ele que faz. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas existem algumas enfermidades que eu e você temos que elas nos passam despercebido. A gente acha que não existe. Isso não tem nada a ver. Existem enfermidades na nossa alma que a gente acha que e a gente está carregando isso durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E a gente está ficando cansado durante muitas horas. E nada do que a gente faz está bom. Porque a gente continua encurvado. Porque a gente continua com dor. Mas nada dói, mas dói aqui. E a gente está caminhando a vida e a gente esquece de um perdão. A gente esquece de um perdoar. E a gente continua a levar a vida. E a gente continua ficando encurvado. E a gente continua ficando ruim. E a gente acha que está tudo bem. Porque daí a gente toma algum tipo de remédio, e agora estou falando das questões físicas. Isso fez passar. Fez passar até quando? Até o fim do remédio. E a hora que o remédio acaba, você fala, agora? Eu não estou falando de doença física. Eu estou falando que a gente carrega na alma, que a gente carrega nas nossas emoções, e que a gente não quer que Deus trate. Você acha que Jesus precisava tratar essa mulher encurvada? Poxa, ela está com a vida, ela está acostumada a andar encurvada, ela está acostumada a carregar água encurvada.
Aí capaz de agora o pessoal fala assim, agora que ficou boa, dá para carregar duas latas. Agora sim, agora ficou boa. Aí, Jesus, agora. Dá para carregar água só para uma família, não dá para carregar para duas. Porque se carregava água para uma família encurvada, é meta capitalista. É isso. Agora dá. A grande questão é que tem áreas na minha e na sua vida que a gente não se importa mais, mas ela está extremamente encurvada e machucada, e a gente não olha para Jesus e fala, Jesus, trata aqui, porque eu não quero que Ele trate. Por quê? Porque eu acostumei a dizer a seguinte frase, eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela. Lembrou da música e da novela? Não é isso? Eu sou assim, eu vou vir... Irmão, desculpa, isso não existe para cristão não. Sabe por que para cristão não existe? Porque a Bíblia diz isso. Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas se Cristo vive em mim, eu preciso ser curado. Se Cristo vive em mim, eu tenho que me jogar aos pés do mestre e falar assim, olha, está difícil, está doendo, está complicado, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que sentido eu tenho mais, mas eu preciso de você. Porque graças a Deus hoje, as doenças físicas, os médicos até nos ajudam. Quando os remédios e os procedimentos não nos curam. Mas aqui dentro, não. Aqui dentro não. Aqui dentro é Cristo. E é Cristo. Hoje eu dou graças a Deus pelo avanço das áreas de psicologia, psiquiatria e psicanálise, porque ela também ajuda. Mas tem coisas que é só Cristo. Tem coisas que estão no mais profundo da nossa alma, que é só com Cristo. É só se jogando aos pés da cruz. E é isso que essa mulher nos ensina. Uma última coisa que essas mulheres anônimas nos ensinam é a sogra de Pedro. Conhece a sogra de Pedro? Ela é intimamente chamada na Bíblia de a sogra de Pedro. E talvez pela fama de Pedro, as pessoas vão dizer, vem cá, você é a sogra de Pedro, né? Não é assim? Eu não sei se você já perdeu a identidade. Né? Isso acontece no pastorado. Ô pastor, tem um Eduardo no final, mas ninguém, né? Eu conversando com uma pessoa, ô pastor, o cara me chamou de pastor, qual que é o seu nome mesmo? Eu falei, pode chamar de pastor. Vai ficar pastor mesmo, você não vai lembrar? Né? Ontem no casamento, o cara falou, eu já fiz um casamento com você, seu nome é Paulo. Aí eu ia falar a ele, Evandro, Zé, chama de Zé. Aí a gente ficou brincando, né? Depois eu falei, Eduardo, meu nome. Eduardo. A gente agora é só Zé, eu e ele, né? É um fotógrafo. A gente perde a identidade. E perde a identidade pelo aquilo que a gente tem, pelo serviço que a gente faz. Não é assim? Dependendo de, você não deixou de se conhecer a pessoa, a gente parou de olhar para a pessoa como pessoa. É aquela moça da faxina. Não, é a copeira. Não, ela tem nome. Não é diferente da mulher, da sogra de Pedro. Para quem não conhece a história da sogra de Pedro, está lá em Lucas 4, Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ela está com febre. Hoje, febre, um paracetamol, ibuprofeno, principalmente com criança, as gotinhas, acabou, graças a Deus criaram isso, mas nessa época a gente não tem essa questão, e quando se tem alguma coisa do tipo, é extremamente caro. Então, Jesus chega na casa da sogra de Pedro, e aí a gente tem uma crise muito real. Qual crise que nós temos aqui? Vamos lá, mulheres, eu preciso retratar essa crise com você. Quando alguém chega na sua casa, você quer tratar essa pessoa? Até que ela vá embora. Ou que ela vá embora logo. Não é bem assim. Não, a gente quer tratar bem. Então a gente quer servir algo. A gente quer deixar confortável. Talvez, mulher, você já tenha passado por isso, muito mais que os homens.
você não está bem, chega alguém em casa, bem nessa hora, você está com febre, 40 graus, época de dengue, aí você simplesmente, às vezes se levanta, cambaleando e tenta fazer alguma coisa. É exatamente isso que acontece. Jesus olha a sogra de Pedro, querendo servir, e ele vai e cura aquela mulher, para uma única coisa, para que ela continuasse a servir. Só isso. Entendeu por que a cura agora? Sabe o que nós aprendemos com essa mulher, com a sogra de Pedro? É que nós precisamos servir. Pode ser difícil. E para servir nós precisamos ser curados. Porque servir não estando curado, não dá. Não dá. Essa mulher, a qual tentou servir Jesus, estava extremamente impossibilitada de fazer qualquer coisa. Jesus olha e fala assim, não, vamos mudar a história. Ela quer servir, está na vontade dela, está no gosto dela, eu preciso servir. Então você quer servir? Então que seja curada, para que você possa fazer da forma mais feliz e mais alegre possível. Porque quando somos curados, o serviço é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. E quando eu falo de reino, então, as coisas melhoram. Você consegue imaginar você servindo algo no reino de Deus, extremamente frustrado, amargurado, angustiado? Você já tentou? Tá, vamos fazer assim mesmo. Tá. Conheci uma senhora que ela, filha de um homem que construiu uma igreja, e ela era tão angustiada com a vida, que um dia eu falei assim, irmã, traz a escola dominical para nós. Ela, eu não vou levar mais nada não, já estou velha, e eu não tenho mais nada para falar não, e nem mais para ouvir dentro da igreja. Amém, irmã? Que bom que recusou. Fiquei feliz pela recusa, imagina que ela ia falar lá. Mas depois eu fiquei pensando, nossa, por que isso? O esposo dela era de uma forma completamente diferente, né? Ele falou, pastor, só não me coloca para falar, o resto eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu falei, tá bom, então vamos. E ela, não, eu não quero. Aí está a diferença no reino, de quando a gente quer servir com amargura, porque ela fez isso a vida inteira, mas nunca se curou. Ela nunca permitiu que Jesus a curasse, porque ela sempre se acostumou com aquilo. E quando nós nos acostumamos com aquilo, e mesmo assim queremos servir ao Senhor, não dá. Não vai. Porque é tudo fardo, é tudo ruim, é tudo rançoso. Mas quando temos cura no nosso coração, quando as coisas começam a ser de volta ou novamente apaixonantes, as coisas passam a fluir de uma forma completamente diferente. Esse é o Jesus que a gente deveria entender. Um Jesus que cura para que a gente sirva. Um Jesus que cura para nos dar dignidade, um Jesus que nos torna perseverante, um Jesus que nos vê como incompreendidos e vai nos restaurar. É esse Jesus maravilhoso que a gente tem que servir. É essas mulheres de Deus a qual nós devemos aprender. E quando assim passarmos a fazer e a identificar quem é esse Deus maravilhoso, as coisas vão passar a acontecer cada vez mais nas nossas vidas. Essas mulheres são anônimas, porque cabe exatamente o nosso nome ali. Se você ler com o seu nome, talvez você fique espantado, porque talvez é isso que nós precisamos. Amém? Baixe sua cabeça, deixa eu orar contigo. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor fez com que essas mulheres anônimas aparecessem na Bíblia, para que tivéssemos uma lição de vida, para que tivéssemos uma lição de quem é o Senhor sobre a face dessa terra, para que a gente pudesse perceber que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem agido no nosso meio e feito a diferença, nos compreendendo, nos orientando, nos aliviando, sem condenação,
falando para os nossos ouvidos, para nossa mente e coração sobre fidelidade, falando sobre cura e sobre serviço. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem agido sobre as nossas vidas, tratado as nossas vidas. Então vem sobre nós, Pai, e derrama sobre nós a tua graça e tua misericórdia. Vem, Pai, em nome de Jesus.